Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos começar. Hoje à tarde nós tivemos um probleminha com essa questão do som. Eu estou começando a quitar aí a qualidade do som, o que é que vocês estão achando, tá bom? Então vamos dar esse início que hoje, agora é a reunião do tratamento espiritual. Vamos ver como é que tá. O que é que vocês podem me dizer? Opa! Tô vendo aqui que o som tá aqui, tá fluindo, né? Tá funcionando. Tá bom para vocês? Quem estiver acompanhando. Olha só, já tem bastante aqui. Deixa eu só compartilhar também aqui. Pronto. Já? Pergunta o Marquinhos. Sim. Já voltamos, né? E vão me dizendo aí se o som tá ok, tá? Essa é a reunião de tratamento espiritual, que é a reunião do sábado à noite. Hoje à tarde nós tivemos a reunião, o estudo mediúnico, que aos sábados à tarde é a reunião mediúnica. Hoje como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Olha só, agora a imagem e o som tá bom. Será que tem alguma coisa contra os estudos da mediunidade? O povo não quer que a gente faça o estudo da mediunidade direito. Então a gente vai fazer assim. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho, uma leitura do Evangelho, até mais ou menos 15, 8 e 20. Depois nós vamos fazer a prece e o tratamento do magnetismo à distância, onde a gente vai aplicar magnetismo nas pessoas que estão doentes. Nós fazemos a prece pelas famílias e vamos fazer a prece também pela nossa sociedade, como sempre fazemos. Esse é o nosso trabalho de todos os sábados. Quem nos acompanha sabe disso. Apenas não teremos o magnetismo presencial. É a única coisa que nós estamos alterando, né? E vamos também lembrar a todos que amanhã às 6 horas nós vamos fazer um seminário. Olha, eu aqui também. Vamos fazer um seminário sobre os anjos da guarda. Então quem quiser conhecer um pouco da doutrina dos anjos da guarda, de como utilizar os anjos da guarda para nos ajudar nesse momento que nós estamos passando. Esse é um grande momento para a gente refletir sobre os anjos, da ação dele nas nossas vidas. Então amanhã nós vamos fazer esse estudo. A Ana, que a gente chama de tia Ana, a Aline, Ana Lu aqui, obrigado pelo retorno. O som tá bom, não é? Coisa boa. Agora tá dando certo. São essas questões, não é? Que acontece, a gente nunca tá preparado porque tem que arrumar aqui as coisas. Eu acho que agora, como o som tá bom, nós vamos começar. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho, capítulo 15. E esse tema dessa noite é muito interessante para esse momento mesmo, né? Que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Então é um texto belíssimo, é uma poesia, esse texto extremamente poético, e o Kardec faz algumas observações. Mas aí eu vou precisar muito da colaboração de vocês. Eu preciso, como é as reuniões de sábado? Eu leio e vocês comentam, sempre é assim. Então, sobre esse texto, sobre esse assunto, por favor, agora à noite, o grupo da noite, ele é sempre menor, esse do tratamento espiritual. Sempre foi assim, porque ele é muito vinculado a essa questão específica. Então, nós que estamos aqui nesse momento, por favor, me ajudem, colaborem, mandem observações, escrevam o que vocês acham sobre esse tema, sobre esse assunto, para que eu possa, lendo aqui, a gente fazer a interatividade que tem todo sábado. Todo sábado é assim. Então, hoje nós vamos fazer da mesma forma, tá bom? Você pode fazer a prece por nós, Ana? Ela vai já enviar o texto. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui. Vamos procurar silenciar os nossos pensamentos e pedir em uma só voz: Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor. Te pedimos a tua bênção, o teu amparo.
que os bons anjos da guarda, que os bons espíritos estejam aqui dos pensamentos, das lições, das provas que estamos passando. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. É isso aí. Vamos lá dar início ao nosso estudo. Olha, todo mundo aqui, Selma, Socorro, Flor. Vamos lá. Estou aqui com vocês também, aqui com o perfil ligado para ficar ouvindo as perguntas, as observações, tá bom? Como eu pedi, reforço o pedido, me ajudem, hein? Porque o texto precisa que vocês comentem. O trabalho do sábado é com o comentário de vocês. O Adair que está acompanhando, eu queria dizer ao Adair que eu recebi o e-mail, tá? Assim que terminar, depois eu dou uma olhada, a gente retorna aí. E desde já agradecendo. Vamos lá. Primeiro é passar. O Evangelho é sempre assim. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sempre estruturou dessa forma. Primeiro ele faz uma citação bíblica dele, e a última parte é a chamada Instruções dos Espíritos. Então, dessa vez, a gente vai ler primeiro a passagem de São Paulo. Quase todos nós conhecemos essa passagem, até porque ela virou letra de canção, né? Aí eu acho que todo mundo lembra até da canção. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado a caridade, não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está em São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Kardec recomenda: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Esse é o texto de Allan Kardec. Agora, vamos aos comentários. Quem gostaria de começar? Será que alguém de casa aqui já fez algum comentário? Alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ninguém ainda falou nada. Eu vou começar aqui, mas eu estou esperando vocês, tá bom? Esse é o capítulo Fora da caridade não há salvação. A gente tem sempre que entender a obra do Evangelho segundo o Espiritismo como um todo. Não adianta entender só uma parte. A gente lembra que ele começa no capítulo 1, dizendo: eu não vim destruir a lei. É uma apresentação. É apenas dizendo: olha, essa é a mesma lei mosaica,
que é a primeira revelação, é a mesma lei do Cristo, que é a lei de amor. Não é uma lei diferente. Mas nós viemos acrescentar, dizem os Espíritos, uma leitura nova, uma lente nova, uma palavra nova ao alfabeto divino. O Espiritismo vem mostrar que o Espírito sobrevive e que essa existência não é essa existência que nós estamos vivendo a mais importante. Por isso que o capítulo 2 é o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Eu sempre digo, se nós não entendermos bem o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral espírita é jogada fora. Você não vai entender, não é jogada fora, você não vai entender. Por quê? Nós temos que lembrar o tempo inteiro disso. Meu reino não é deste mundo. De duas formas. Não é deste mundo. Porque este mundo é um mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos. A moral, a conduta ética da grande maioria do nosso planeta não é a que gera felicidade. Se eu achar que a conduta ética da grande maioria da humanidade é como eu devo me comportar, eu vou ser infeliz. Então já não é desta forma. E eu não devo me identificar com a matéria. Então não devo ficar esperando a felicidade terrena. Eu devo estar aqui aprendendo tudo aquilo que o planeta me ensina, as oportunidades de convívio, mas eu tenho que sempre estar pensando na vida futura. Não é ficar focado na vida futura como os românticos fazem, né? Meu amigo Marquinho está aqui, conhece bastante de romantismo, sabe que, em geral, os românticos têm uma... Porque nem temos acesso ao futuro, nem temos como voltar no passado. Então a gente precisa viver o presente. A vida futura é uma meta construída agora. Porque senão eu desencarno e continuo aqui. Então nem teve vida futura. Esse é o capítulo 2. Alguém fez perguntas? Opa. Tem uma pergunta da Tatiana Tavares. Ela diz assim: eu percebo que várias citações no Livro dos Espíritos substituem a palavra amor pela palavra caridade. Eu entendo que a caridade é o amor em prática, mas vocês têm algum comentário sobre essa troca de palavras? Outros textos eu também percebo isso. Essa é uma questão... Tatiana, cadê a Tatiana aqui? Porque ela botou com outra... Essa questão da troca de palavra, caridade, pela questão do caritas, pode ser amor, aí a gente teria que fazer todo um estudo sobre a palavra bem bom, mas eu vou aqui, tem... Oi? Ele volta. Volta, que às vezes dá uma paradinha assim na transmissão, mas aí volta, né? Então, a caridade, eu vou falar aqui usando a definição, vou usar como exemplo o que um filósofo francês chamado Sponville explica. Eu vou usar ele como referência e depois vocês podem procurar tanto esse vídeo do Cosmo, como eu disse, como esse texto do Sponville. O Sponville, interessante que ele é um filósofo materialista, né? Ele diz assim, existem 3 conceitos básicos para o amor. São 3 na história geral da filosofia. Lógico que vai ter alguém que vai propor outro, mas de modo geral esses 3 são aceitos. O primeiro é Eros. Eros, lembra da palavra erótico, que é o amor desejo, é o amor posse. Eros é Cupido, o deus do amor. Vocês lembram como é a figura do Cupido, como é que ele é representado? Como um menininho travesso que sai com as suas flechas, flechando as pessoas, juntando pessoas, normalmente pessoas inadequadas. Eros por que ele é menino? Porque é travesso. Porque ele nunca está satisfeito. O Eros é aquele amor quando você
tem, quer a posse, quer, mas depois que você tem, perde a graça. Lembra um pouco o mito de Dom Juan, que tem que conquistar muitas e muitas mulheres, muitas e muitas conquistas, no caso de Dom Juan, mulheres, né? Mas são as conquistas, muito. Esse é um amor posse, erótico. Você tem um amor também muito vivenciado pelos filósofos gregos, chamado o amor filia, que é a amizade. Filia vem do grego, amigo, porque é algo... A amizade é assim, né? É algo que é um bem tão sagrado. Você ter um amigo sincero, verdadeiro. Você se regozija pela felicidade dele. O amigo é aquele que você fica feliz porque ele está feliz. Quando ele está feliz, você está feliz junto. Mas você não tem... não é nada seu. O filho do seu amigo passou no vestibular. Você fica feliz pelo seu amigo. Você não ganha nada em troca. E aí Jesus apresentou uma nova proposta de amor que ninguém tinha pensado. Ele incluiu, dentre essas formas de amar, uma forma nova, que foi preciso criar uma palavra para ele, que em grego é ágape. É um amor tão sublime que é capaz de amar os inimigos, que ama, que dá a vida por aquele que ele nem conhece, mas como é filho de Deus, como é irmão, eu amo, eu quero feliz, eu não desejo mal, eu torço e faço em pensamentos, em ações, tudo aquilo que puder ser feito por ele. Esse amor, ágape, em grego, em latim, caritas, para nós ficou como caridade. Então a caridade é esse amor que é capaz de ser indulgente, ser benevolente e perdoar. É o ápice. Inclusive é capaz de amar os inimigos. Por isso que o lema é esse, fora da caridade, que é o amor como proposta do Cristo, que é mais do que todas as propostas que a gente conhecia. Porque antes do Cristo não existia essa questão de amar os inimigos. Essa percepção é dele. Ele nos trouxe, ele nos apresentou. Essa é a caridade. É o amor capaz de ser indulgente, perdoa. Então, os espíritos utilizaram caridade nesse sentido. Por isso que a gente tem que entender a caridade como Jesus entendia. Mas quando você vê Jesus dizendo lá, amar aos inimigos, isso é ágape, é caritas, é caridade. A gente se entende, é só palavras. Mas é só para a gente perceber que a palavra amor pode ser usada para tanta coisa. Tem gente que diz que ama o carro, tem gente que diz que ama o seu time de futebol, tem pessoas que dizem que ama um partido político, ama objetos materiais, ama bichos, ama... O amor é usado de uma maneira para tanta coisa que, para que a gente se entenda do ponto de vista filosófico, daquilo que gera salvação, criou-se o termo caritas, ágape, esse amor. Pergunta? Pergunta do Rafael Reis. Mas o amor verdadeiro não é um sentimento único? O amor verdadeiro é um sentimento único, né, Rafael? Quando você ama, e esse amor não é romântico, porque nas nossas relações ninguém separa, hoje é ágape, hoje é filia. Não, isso é coisa de filósofo, né, para a gente se entender. Mas se você ama, eu gosto muito da definição spinoziana de amor. Hoje o pessoal está aqui. Hoje, Marquinhos, o pessoal está bem filosófico aqui. Me ajude, você está aí, me ajude. Como é que Spinoza dizia que amava as pessoas? Ele dizia assim: obrigado por você existir. Eu não quero mais nada de você. Eu não quero que... Você não precisa me doar nada. Só em você existir, por você existir, eu já estou feliz. Então esse é o amor verdadeiro. Mas quando nós somos espíritos, nós amamos. Só que nós também temos em nós egoísmo, orgulho, inveja.
E aí o que é que a gente faz? A gente ama, mas aí a gente tem nosso orgulho. Por exemplo, a gente ama nossos filhos, mas ai daquele que apontar um defeito nele. Veja, o nosso amor com orgulho. A gente ama e quer mais para nós. Vejam as pessoas que estão juntando álcool gel em caixas e caixas e caixas sem nem precisar, mas está lá. Porque ama a família, mas ama com egoísmo. A gente ama, mas tem um sentimento de posse. Às vezes é capaz de matar aquele que ama. Por quê? Porque tem ciúmes. Nós temos a virtude do amor. Só que as nossas imperfeições contaminam. Por isso que o nosso amor ainda não é um amor pleno na concepção de Jesus. Veja quando Paulo diz, o amor tudo a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Veja que ele vai tirando os vícios da questão do amor. Porque ela precisa ser purificada, porque a gente já sabe amar. Nós não somos os espíritos ignorantes. Nós sabemos como é bom ser amado. Nós queremos amar. O problema é que nós ainda temos os defeitos. Os defeitos não, desculpe, nós não temos defeitos. Caracterizações. Marquinhos diz, estou de olho, mas só ouvindo. Oh, meu Deus do céu, fale, Marquinhos. E a Ana Paula, está perguntando. Fora da caridade não há salvação. O que nos falta para termos a compreensão e uma melhor facilidade de praticar essa caridade? Pronto, é porque caridade não é uma prática. Isso é uma questão bem interessante, não é? Porque ela parece... Teve até o comentário, né? Que a caridade é o amor em ação, não é isso? Não, mas uma pessoa fez um comentário até no nome de uma outra pessoa, Tati, não foi dizendo assim que a caridade é o amor... Tatiana falando que caridade é um amor em ação. Em prática, a verdade é assim, Ana Paula, e para as pessoas que não estão ouvindo. A caridade ela é um estado da alma. Ela é uma mudança. A alma, nós vamos trabalhando a nossa alma para sermos mais caridosos. Aí o que é que vai incluir? Todas as virtudes. Eu gosto muito de uma metáfora quando os espíritos dizem assim, que a caridade é o perfume da alma. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? O que o perfume faz? O perfume ele tem uma essência que para ter esse nome ele precisa se manifestar. Então quando você abre um perfume, todos que estão presentes sentem. Quando você começa a viver a caridade, ao seu redor vão sentir, porque é da sua natureza. Não é algo que eu faço para que as pessoas saibam. É algo íntimo meu que agora exala isso. Por isso que existe a verdadeira caridade, a transformação da alma. A alma transformada gera ao seu redor esse perfume. As suas ações têm o odor, o perfume da caridade. Então, o que é que nos falta? Perseverança, porque a gente já sabe o que tem que fazer, mas tem que ir continuamente, todos os dias, todos os instantes, trabalhando. A caridade vai sendo feita todos os dias, todos os momentos, nos desafios da família, nos desafios do emprego, nos desafios da sociedade. Esse é o momento onde a gente vai exercer mais o quê? Esse que nós estamos vivendo agora? A caridade. Nesse instante nós estamos precisando vivenciar a caridade em vários aspectos. Vários aspectos. Eu queria fazer uma pergunta. Essa questão da fé, né, quando eu coloco as 3 virtudes aqui, a fé, a esperança e a caridade. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a diferença entre a fé e a esperança. Essa pergunta é muito difícil. Não pode pular, não, Não pode pular, não, essas perguntas. O pessoal mandem umas perguntas mais simples aqui do que as que estão vindo aqui presencial.
Ele fala, o texto de Paulo, ele vai falar isso aqui, que são realmente os teólogos ficaram muito tempo discutindo isso. São chamados dogmas de fé. Você que tem, para tentar entender esse texto, eu lembro que Agostinho vai trabalhar muito para tentar entender esse texto, vários autores, né? Já li alguns autores como Sponville, que fala sobre isso, sobre fé, esperança, porque ele não gosta da fé e da esperança. Vamos tentar, depois dessas três virtudes, fé, esperança e a caridade, elas são... Esse aqui ele está detalhando a caridade, mas ele vai detalhar a fé e a esperança um pouco mais à frente, né, do nosso estudo. Mas essa fé a fé espírita, é a compreensão, é amar a Deus compreendendo. É a compreensão das leis divinas. Nós vivemos num mundo que nós precisamos, no momento, né, o nosso espírito exige compreensão. A gente precisa compreender o que é que a gente está fazendo, a gente precisa compreender as causas das nossas as consequências. Então, é acreditar em Deus compreendendo. Aí Agostinho diz assim, é crer para compreender e compreender para crer. Porque isso é a fé. Eu carrego em mim uma notícia, eu gosto dessa palavra, né? A notícia de Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um chamamento para Deus. Nós temos uma atração. Nós gravitamos, como diz Paulo, esse mesmo Paulo no Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina. E aí ele diz lá que 3 coisas representam esse gravitar para a unidade divina: justiça, amor e ciência. Nós temos um desejo na nossa natureza dessas 3 coisas, de justiça e de amor. E quando, ensina Agostinho, quando eu buscava o amor nas coisas, era Deus, o amor de Deus que eu estava buscando. Quando eu buscava a justiça, o conhecimento, era a justiça divina que eu buscava, era o conhecimento de Deus que eu buscava, só que eu ainda não sabia o nome, ia procurando outras coisas. Então a gente sai amando tudo, por exemplo. Na verdade, esse amor que está faltando em nós é o amor a Deus. Quando eu amar a Deus sobre todas as coisas, todos os outros amor, é a ordenação do amor. Quando você ordena esse amor, você ama, depois ama os filhos, ama os cônjuges, mas nunca pode ser mais do que a Deus, nunca pode inverter essa ordem. Aí você vai chegando na felicidade. A felicidade é se aproximar do ordenamento. Ordenar o amor é ser feliz. Isso não se realiza encarnado, é sempre na vida futura. Mas o treino é aqui. Se não começar aqui, também na vida futura não se dá. Mas a gente já tem em nós esse chamamento. Deus nos chama. A gente gravita em torno dele. Mas para que eu chegue a ele, eu preciso conhecer. Quanto mais eu o conheço, mais eu amo, mais eu vejo as belezas da lei, a justiça. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé aumenta. Por isso que quanto mais conhecimento, mais fé eu tenho. Eu conheço a Deus, conheço as leis, a bondade, mais eu amo a Deus. A esperança é que esse meu conhecimento, esse meu processo gera felicidade. Esse processo vai gerar a felicidade. Quando eu não tenho esperança, eu nem começo o processo. E o último é a caridade, que é a consequência que esse meu não é esperar ficar parado. A esperança é no sentido de... Então, por isso que ele vai dizer que a caridade, que a fé e a esperança passarão, mas a caridade permanecerá. Porque vai ter uma época, quando formos espíritos puros, que não teremos mais necessidade da fé. Porque a gente já vai compreender, já vai fazer parte. Não vai mais precisar esperar, porque já é. Não vai precisar esperar, já é. Mas caridosos sempre seremos. Então eu posso dizer assim, que esperança é aquilo que eu acredito, que eu
o conhecimento que eu tenho, que eu acredito naquilo, e a fé é como se fosse algo ativo, é aquilo que eu faço esperando chegar àquilo, digamos assim. Sim, exatamente. Aqui, poderia dizer que a caridade é a fé em ação? Também, você pode dizer isso, Aline. Mas lembremos que caridade mesmo, todas as definições, é sempre caridade como sendo uma prática. É verdade, é porque ela é o produto da mudança. Ela é o homem salvo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, quem se salvou é quem foi caridoso. Quem age diferente. E aí, a gente vai ter que sempre voltar para o texto lá que explica tudo, que é do Livro dos Espíritos. A caridade é perdão, indulgência com as imperfeições, benevolência para com todos e o perdão às faltas alheias. Aí você vai colocar com todos esses três elementos. Não tem nessa definição uma relação com Deus. Indulgência, benevolência, perdão. Mas é difícil você perceber, viver plenamente esses três aspectos quando você não tem esse elemento da divindade. Fica difícil. Por quê? Porque existem ateus maravilhosos, pessoas muito boas, mas aí você não tem porquê, do ponto de vista do ateísmo, perdoar os inimigos, o assassino, aquele que matou um filho, sabe? Fica difícil imaginar o perdão. Por quê? Porque como não há uma divindade que utiliza... por que o perdão, por exemplo? O perdão é bem difícil do ponto de vista do materialismo, do ateísmo. Mesmo entre os cristãos, que todo cristão deveria sempre exercitar o perdão, mesmo os cristãos têm muita dificuldade e gostam de dizer, não, mas esses não merecem o perdão. Não, Jesus não fez diferença, o perdão é para todos. Continuo. Pronto. Então, tem um comentário da Kátia aqui, que diz assim: ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Assim, essa frase me faz refletir sobre o momento vivido hoje. Muitos têm fé que o momento vai passar, mas associam a prevenção a atitudes egoístas. Quer comentar? Não, é justamente isso. Não tem, ela já foi bem clara aqui. Oi, a Tatiane era do bem, era que eu estava imaginando. Obrigado, Tati, pela participação. Justamente isso, a prevenção, como falou, às vezes é só uma desculpa para o nosso egoísmo. Você tem toda a razão, Kátia. Esse momento era da gente se irmanar. A gente já está isolado porque é uma necessidade. E isolar moralmente ainda, não respeitando a dor do outro, só piora a situação. Não é isso? É uma deturpação do conceito de caridade. O Rafael Reis pergunta assim: amar a Deus sobre todas as coisas é a fé? Com certeza. Amar a Deus sobre todas as coisas é a fé. Aí amar a Deus tentando cumprir os seus desígnios, o que é que Ele quer para nós. Você sempre tem que fazer essa pergunta, assim, Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como nós não conseguimos ouvir diretamente, os anjos vão nos dizer. E aí, normalmente, a gente precisa dobrar os joelhos, né? Por isso que as preces eram feitas de joelhos dobrados. Joelhos dobrados aqui, essa forma que os cristãos usam, os muçulmanos deitam para orar, é para que a gente represente submissão. Porque não é a nossa vontade que tem que ser feita. A nossa vontade adoeceu. A nossa vontade está doente. Por quê? Porque a gente usa mal o livre-arbítrio. E aí nós temos duas vontades que habitam em nós. Aquela que é aquela que a gente deve fazer, que é um chamamento divino, e a nossa vontade,
que é o nosso livre-arbítrio sendo utilizado. Nós precisamos harmonizar essas vontades. Nas grandes dificuldades, nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou no Monte das Oliveiras, porque ali foi sagrado a dor, quando ele diz assim, Pai, afasta de mim este cálice. Ele sabe da dificuldade, ele está nos ensinando a orar. E então a gente pode pedir para que Deus afaste as amarguras, nós podemos pedir, mas temos que dizer, como Jesus nos ensinou imediatamente, mas que se faça a tua vontade. Por quê? Porque a minha vontade está doente, a minha vontade adoeceu. Para que ela se torne saudável, eu tenho que amar a Deus cumprindo os seus desígnios. Se as coisas não são como nós queremos, que seja como Deus o quer. Mas aí tem que perguntar aos anjos, o que é para eu fazer? Como eu devo me comportar? Aí a gente vai sempre ouvir as respostas. As respostas sempre estão no respeito à escolha do outro, no respeito ao momento do outro, que nem tudo é para as minhas vontades a lidar com isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir os seus desígnios. A Júlia Castro está perguntando assim: só fazemos a caridade quando somos tocados em nosso coração, quando realmente somos impulsionados para isso, ou qualquer forma de ajudar alguém é caridade? Nós não podemos esperar, espíritos imperfeitos, que a alma fique pura para fazer as coisas. Por isso que Lázaro, a gente lembra lá dos textos de Lázaro? A ordenação dos textos de Lázaro no Evangelho, vocês usem o IPA, que é o Kardecpédia, coloca Lázaro. Alguns evangelhos no final tem um índice com os textos. Olha Lázaro lá, o Espírito Lázaro. Os textos dele são afabilidade e doçura, obediência e resignação, o dever e a lei de amor. Leiam esses 4 textos de Lázaro, que a gente vai vendo o crescente para o amor. Às vezes nós temos que fazer, quando a gente ainda não ama, a gente faz por dever. Quando a gente já ama, não tem mais dever nenhum para fazer. Mas esses aí são os espíritos bons da segunda ordem, os chamados santos, aqueles que vivem, como diz Agostinho, a beata vita, né? A vida santa, a vida beata. O que é essa vida beata? É em Deus. Quando ele já não faz mais a vontade dele, ele faz a vontade de Deus. A vontade divina e a dele são únicas, né? Lembra quando Paulo diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim? Esse é o processo. Mas até lá, enquanto eu ainda não sei, não estou assim, o que é que eu tenho que fazer? Por dever. Mas eu não posso ficar só no dever. Mas eu devo fazer inicialmente, assim, eu devo me colocar como um espírito que tem a alma adoecida, que ainda é orgulhoso, que tem egoísmo. Porque se eu não admitir isso, eu nem começo a mudança. Então eu tenho que admitir, eu ainda não sei amar, eu tenho orgulho em mim, eu tenho egoísmo em mim, eu tenho vaidade, eu faço as coisas por isso. Aí eu peço perdão a Deus, e depois de pedir perdão a Deus, eu vou me trabalhando. Agora, se eu não admito isso, que eu tenho minhas falhas, eu vou fazer só por orgulho. E aí eu faço para os outros perceberem, como a gente diz, né, na nossa linguagem, para se mostrar. Então é preciso começar por dever. Depois esse dever vai se transformando em amor. É tanto que vai ter toda uma discussão. Como é que pode a lei de amor? Amor não é para ser um mandamento, não é para ser uma lei. Mas isso fica para outro dia, outra discussão. Tem mais perguntas? Tem comentários? Sim, a Rosângela acabou de perguntar aqui se seriam os espíritos felizes. Sim, são os espíritos felizes. Esses, Rosângela, eles não sofrem de maneira nenhuma pelo bem que eles vão fazer. Os espíritos felizes cumprem as provas, cumprem a vontade de Deus, sem nenhuma dose
de sofrimento. Ele já compreende o seu papel e assim o faz com bastante tranquilidade. Deixa eu ver mais aqui. Tem os comentários, né, das pessoas. O César. Aqui ele está pedindo uma proteção. Paulo Saboia está dizendo assim: vontade, na maioria das vezes, é muito materialista, por isso temos que consultar a consciência. Buscar no íntimo se o que queremos é realmente o que precisamos ou se é apenas frivolidade, ainda devido à nossa imperfeição. É porque você está usando a expressão vontade, Paulo, no outro sentido, né? Quando a gente diz assim, fulano é cheio de vontade, aí é como se fosse um vício. Mas essa vontade que a gente está colocando aqui, que nós estamos propondo, é o desejo da alma. Por exemplo, a alma tem que ter vontade. Por isso que lá no Livro dos Espíritos fala, o que vos falta é vontade. Vontade para ser melhor. Ela tem que, é como se fosse um sinônimo para querer. E você precisa de duas coisas. Não só vontade. Vontade e saber fazer. É interessante porque na obra parece que o saber fazer não aparece. O que é o saber fazer? É você chegar para uma pessoa que é pobre, numa condição bem difícil, pergunta, você tem vontade de ser rico? Ela vai dizer, tenho. Mas você tem muita vontade? Ela tem muita vontade. Mas muita vontade mesmo, ela tem muita vontade. Se bastasse só ter vontade, ela seria rica. Porque ela tem vontade de ser rica. Ela precisa de vontade e saber fazer. Para nós, a pergunta é, nós queremos ser bons? Queremos. Temos vontade? Temos. Eu estou acreditando nisso, viu? Que nós queremos ser bom. Mas nós temos muita vontade de ser bom, eu tenho muita vontade. Então vamos aprender a ser bom. A ser bons. Como? Usando a conduta ética espírita. Aí você tem que pegar a conduta ética, que é um manual de como devemos enfrentar os problemas da existência, as dificuldades, é melhor. Existência. Então eu tenho que ter vontade para viver isso aqui que Paulo nos disse essa noite. Se eu não tiver vontade, eu não faço o que ele está propondo. Então, lá vai. Amar com resignação, com paciência, com moderação. Tudo isso eu preciso de vontade. Oi. Tem uma pergunta aqui da Eunice, que ela diz assim: a fé é percebida nas atitudes, porque definir fé é complicado, algo muito subjetivo, certo? A gente estava falando um pouco atrás sobre isso, sobre a questão da fé e da esperança. Então, pelo que eu compreendi, quanto mais a gente vai conhecendo, vai compreendendo as leis divinas e adquirindo esses conhecimentos, a gente vai aprendendo a esperar, a ter espera de algo, sabendo daquilo. E aí eu posso perceber tanto nas minhas atitudes, como nos meus pensamentos. Por exemplo, se eu sei que eu não vou, que eu morrer ou eu desencarnar, na verdade eu não estou morrendo, eu só estou deixando o corpo, e eu sei que a felicidade está no futuro que me espera, então eu vou tendo mais força e coragem para passar pelas dificuldades. Então, eu tenho fé que minha felicidade não é aqui na Terra, mas é quando eu desencarnar e se eu conseguir conquistar mais virtudes, se eu conseguir passar pelas provas de forma resignada, se eu conseguir tirar o fruto das provas, como a gente costuma dizer, e aí eu vou conseguir alcançar isso. Então, eu tenho fé que algo vai acontecer. Quando eu compreendo e eu ajo ou penso conforme aquilo que eu acredito, mas com uma fé raciocinada, isso me ajuda, entendeu? Por isso, realmente algo um pouco subjetivo, mas assim, dá para entender, dá para compreender um pouco. É mais ou menos isso, né? Exatamente, é isso mesmo. É que nenhuma virtude, Eunice, de fato, nenhuma virtude pode ser, as definições podem ser absolutas, ou um conceito, não é como um conceito da física, não é como um conceito da matemática. Por quê? Porque a gente não pode isolar a virtude. Virtude é sempre em rede. Ela sempre toca vários aspectos
da alma. Mas o que a gente precisa é de 2 elementos: crença em Deus e uso da razão. Sempre esses 2. Crer para compreender, compreender para crer. Sempre. Por isso que o Espiritismo é uma fé raciocinada. Mas observem, é antes uma fé. Porque Deus é a base. Mas ela é raciocinada. Porque ela é uma fé produzida pela razão, pelo espírito. O espírito é sinônimo de inteligência. Agora, olha como é legal ter uma fé raciocinada. Como a nossa razão não é só porque eu estou usando a razão que quer dizer que está correto. A razão tem falhas, a razão tem limites. Lembremos aqui, eu estou fazendo citações clássicas, né? Mas é bem mais profundo do que isso, mas serve. Lembra quando Pascal diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece? É porque a razão tem seus limites. A razão tem um limite, ela não pega tudo, mas ainda é a melhor ferramenta. Eu preciso de fé. Se eu tiro a razão, vira fé cega. Fé cega causa tragédias. Causa muito mais mal do que felicidade. Causa muito mais mal do que bem. Então, eu preciso sempre usar a razão. Agora, uma definição completa, absoluta, a gente nunca tem de fato. A próxima pergunta dá um seminário. Qual a diferença do amor ao próximo e do amor próprio? Do amor ao próximo e amor próprio, eu acho que dá para... Ele poderia ter perguntado qual é a diferença do amor de si e o amor próprio. Aí que seria o problemão. Mas o amor ao próximo, como é a diferença? A diferença do amor ao próximo e do amor próprio. Amar ao próximo é você amar ao outro, porque basicamente Jesus nos ensinou que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, gente. Aí fica mais fácil, né? Todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, que quer a nossa felicidade, que é o nosso bem, criou-nos iguais. Temos que amar uns aos outros. Eu entendo de uma forma bem simples, eu estava até estudando o Livro dos Espíritos ontem, que ele vai falar sobre essa questão do amor ao próximo. O amor ao próximo é fazer o bem como a si mesmo, como gostaria que fosse feito, mas é sempre partindo do outro para si, porque se você partir de si para o outro, vai se tornar meio egoísta, você vai fazer aquilo para o outro como se fosse para você. Então, é fazer ao outro aquilo que você gostaria para você. Tanto que ele pergunta assim, quando Jesus diz para amar aos inimigos, quer dizer que a gente tem que amar com toda a paixão, com todo o carinho da mesma forma? Não, ele coloca da mesma forma, é fazer o bem. É fazer o bem mesmo quando aquela pessoa está te fazendo mal. Isso era fazer o amor ao próximo. Principalmente para nós que somos imperfeitos, porque à medida que a gente vai procurando fazer o bem pelo bem, daqui a pouco a gente vai conquistar essa virtude como uma caridade verdadeira, né? Perfeito. Olha, isso aí que o Kardec nos explica quando a gente estudou, né, o amar aos inimigos, que você acabou de dizer, é maravilhoso. Olha o que ele nos pede. Kardec sabe que nós somos imperfeitos. Aí ele diz assim, que para nós, o que é que a gente tem que começar? Primeiro, ele diz, não adianta dizer que o seu coração bate da mesma forma quando você olha para alguém que você ama e alguém que é seu inimigo. Há um choque fluídico, digamos assim. O fluido não é igual, é diferente. Então, a gente tem esse impacto, porque o coração não bate da mesma maneira. Como é que a gente começa? Primeiro, amando aos inimigos, não desejando o mal. É o primeiro passo. Aí depois ele dá um exercício prático. Se você vê não desejando mal, não ficando feliz com a desgraça do outro. E se você vê essa pessoa precisando de ajuda, é um exercício prático. Você é capaz de estender a mão? Aí você vai vendo o amor aos inimigos sendo desenvolvido. Não apenas dizer assim, eu amo aos inimigos. Não é assim, porque ele sabe que é uma lei fluídica. Ele vai dizer que o esquecimento total das faltas, só dos espíritos, é a nossa meta. A nossa meta é não sentir o impacto fluídico
dessas circunstâncias todas, de quando somos traídos, de quando somos da ingratidão que sofremos. A gente tem que trabalhar para ir mudando isso. Como é que se ora pela pessoa? Por isso que Jesus diz: orai por aquele que vos calunia e vos persegue. É o primeiro passo. Quando a gente tem um desafeto, quando a gente tem uma pessoa difícil, um parente difícil em casa, qual é o primeiro passo? Orar por ela. Esse é o início das questões, ora pela pessoa. Tem mais alguma? Agora nós estamos apenas com os comentários. Isso. Muito bem. A fé nos sustenta a passar todas as provas dessa existência, pelo Rafael Lima. Agradecimentos das explicações. A Vanus está dizendo: a vontade e o desejo de mudar, observando a ética espírita, utilizando a razão sempre para compreender como devo agir. A razão deve ser aliada à moral e à ética pela... Voltou? Pronto. Pessoal, então nós já estamos perto agora do encerramento. Eu vou pedir a vocês... a gente vai colocar uma... Opa, aqui tem uma... Pronto, ó, estamos voltando, né? A gente vai colocar aqui uma música ambiente para a gente preparar para... para a gente preparar para a aplicação do magnetismo, tá bom? A gente vai... tenta... Conecta... A gente vai colocar uma música agora que a gente vai aplicar o magnetismo à distância. Só um instante, tá bom? Agradeço aqui a participação de todo mundo. A gente vai só colocar uma musiquinha para facilitar. E agora eu vou querer que, a partir desse momento... Desculpem só porque a gente está organizando aqui, tá? Tem essas questões aqui, né? Faltando aqui a presencial, a Flor. Pronto, a gente já colocou... A gente vai colocar uma música e vamos fazer aquele pedido. A partir desse momento eu queria que vocês começassem a digitar o nome das pessoas para fazer prece, que vocês querem prece, tá bom? Quem estiver acompanhando, coloque o nome para mim, por favor, das pessoas que vocês querem que façam prece. Pra gente.
Então vamos buscar nesse momento, procurar pensar nos nossos familiares, naquelas nossas pessoas queridas que estão passando por momentos com muita dificuldade, passando por sofrimentos de doenças bem difíceis e complicadas, por aqueles que estão nos hospitais. Vamos buscar pensar nessas pessoas. O pensamento, ele é forte, e se todos unidos, né, nesse momento, buscarmos essa vontade de nos unirmos a Deus e aos bons anjos, iremos juntos conseguir emitir bons fluidos para essas pessoas que são tão queridas para a gente, para aquelas também que são esquecidas. Vamos buscar pensar, trazer na nossa memória todas aquelas pessoas que precisam e não sabem, ou que não passar por esse momento, pessoas que têm dificuldades com a questão, passando que estão passando pela melancolia, com a depressão, que não tem força moral para passar. Então vamos tentar emitir o nosso melhor para essas pessoas. Então nós estamos agora só esperando mais 1 minuto para que cada um possa colocar mais algum nome. A família, nós vamos fazer a prece pela família, tá? Se a sua família também está com um pouco de dificuldade, coloque o nome aqui, que nós vamos fazer em 2 minutos, nós vamos fazer a prece. Às 8h30 nós iremos fazer a prece. Estamos apenas colocando, esperando o tempo para que vocês coloquem aqui os nomes. Então vamos à nossa prece de encerramento. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E é em Teu nome, Pai, que rogamos a presença dos nossos anjos da guarda, derramando sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes, fortalecendo-nos nesse instante de prova que o nosso planeta passa. Envolvidos neste amor, busquemos a figura de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, Jesus. Derrama uma gota do Teu bálsamo bendito sobre cada um de nós. Cura-nos, Jesus, nós Te pedimos. Cura-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de ver
o amor e a bondade de Deus. Cura-nos das feridas da alma, das feridas do orgulho, do egoísmo e de todos os vícios. Todos os vícios geram em nós doenças e feridas. Cura-nos, Jesus. Inspira-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal, firmes nas escolhas que fizemos. Inspira-nos a resignação, porque tudo que passamos tem um objetivo e podemos tirar os frutos. Por isso pedimos, Jesus, inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar, no tempo do Pai e não no nosso. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos por todos os que nos pedem prece, por todos que escreveram seu nome aqui, por aqueles que se encontram adoentados do corpo e da alma. Nesse instante nós te pedimos, Jesus, se for da vontade de Deus, cura-os, alivia-os das dores, mas pedimos, aquece-lhes a alma, inspira em cada um destes que nos pede prece a fé, a esperança e a caridade. Abençoa os deprimidos, aqueles que nesses dias de isolamento se encontram perdidos em seus pensamentos. Visita-os nesse instante, Jesus. Aqueles com ideias suicidas, aqueles tomados de medo e desespero. Ó Jesus, envolve-os nesse instante. Nós pedimos por todos os doentes, em especial estes que enfrentam a prova deste vírus que se espalha sobre a humanidade. Todos que desencarnaram com esta doença, recebe-os, Jesus. Que as virtudes que cultivaram sejam levadas em conta e que a misericórdia divina recaia os seus erros. Pedimos pelas equipes médicas, pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades do nosso país. Conscientiza cada um de nós do nosso papel, que podemos contribuir. Ó Jesus, na certeza de que tudo ocorre segundo a vontade de Deus, nós nos unimos a Ti nesse instante, em gratidão ao Pai, e num só pensamento, dizemos, todos nós, Deus de amor, justiça e bondade, perdoa, Pai, as nossas faltas, tende compaixão de nós, tende misericórdia da nossa fraqueza. Pai, abençoa as nossas famílias, os nossos lares, protege-nos e ampara-nos hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta noite. Nós agradecemos as pessoas que estão nos enviando as fotos, estudando conosco. É a nossa campanha mostrando que nós do CEAL, os amigos, tem tantos amigos novos que estamos fazendo, pessoas de São Paulo, pessoas de Garanhuns, né, como meu amigo Vandenberg, mas tem que estar sempre conosco. Eu vi a Márcia entrando agora, tanta gente querida. Estamos tão juntos, é tão feliz, por isso que a gente tem pedido fotos para a gente colocar nas nossas redes sociais para mostrar que nós estamos mais juntos do que nunca. E convido mais uma vez, amanhã, 6 horas, 18 horas à noite, seminário
anjos da guarda em nossas vidas. Vamos aproveitar para estudar sobre os anjos. Vamos trazer os anjos para as nossas residências, para perto de nós. Um abraço a todos. Muito obrigado por estarmos juntos, né? E até amanhã às 18 horas. Que Deus nos abençoe.